tem muita repercussão nessa situação, ao meu ver. É isso aí. Eu vou puxar um superchat aqui, e aí você já emenda, né? Pode falar, a gente fala do que o Felipe falou aqui, mas já emenda também na tua visão geral do que foi o jogo. O que você achou dessa peleja de ontem? Nosso amigo Felipe Carvalho, Lipis, mandou aqui: não dá para segurar carga de Savarino num cenário onde o Lúcio está machucado. Ele tem que começar todo o jogo, sim. Saudações tricolores. E aí, Wagner? Cara, assim, isso é um fato, né? Acho que ninguém discute a titularidade, né? A importância do Savarino para esse time. Mas, cara, a gente tem o jogo da vida quarta-feira. Então, existe um controle de carga ali, existe um planejamento do que o cara pode jogar sem sofrer, sem correr risco de lesão. Então, eu imagino que o Savarino só tinha 45 minutos para jogar. O que eu questiono é você não começar com o cara. Por que eu falo isso? Porque você começa com o cara, o jogo começa meio morno, né? Tem a chance de também, né? Aquele jogo começa os dois times se estudando, e aí fica. Então você ganha um tempo onde o cara não vai estar precisando botar tanta intensidade. Então você joga ali com o cara, em tese, 30 minutos do primeiro tempo. Aí você tem um intervalo, você ainda consegue voltar com o cara ali para jogar mais uns 10, o cara estando bem. Então eu acho que você aproveita melhor e você bota o teu time mais forte para o início do jogo. Você, muitas das vezes, se for para dar certo, se o time estiver funcionando, se o time estiver num bom dia, se o Savarino estiver inspirado, tu pode estar decidindo o jogo e aí você faz substituições para tentar segurar o resultado. Você colocar o cara depois para correr atrás do resultado, você exige muito mais do cara, né? Você faz com que o cara já tenha que entrar correndo, se matando para tentar buscar o resultado. Eu não sei se esse controle de carga para colocar o cara para entrar quando dá merda, ele é tão efetivo por isso. Mas fato é que, se o Savarino pudesse jogar 90 minutos, ele teria jogado. Não jogou porque vai lembrar que a gente quis, né, ou pareceu muito que era uma situação de, fazer o quê na Venezuela, né? Tem nem Copa do Mundo, ao invés de ficar aqui no Fluminense, né, me cuidando para poder, seguir aí, né, na briga pelo título. Mas o que foi dito lá foi que ele não estava 100% fisicamente, que ele precisava descansar. Então, a gente está dosando ainda um pouco o Savarino aí, né? Então, por conta disso, não tem o que discutir. Acho que o Zubeldino é idiota de achar que o Savarino não é tão importante em 90 minutos. Se não botou é porque tem algum motivo. Mas a gente fica com essa sensação, né? Caralho, podia jogar todo o jogo. Mas se ele joga e machuca, a gente também não iria falar, pra quê? Por que não poupou? Essa que é a grande parada. Mas um abraço aí pro Lipe e obrigado, irmão, pelo superchat. Exatamente, cara. Vou até tomar aqui um pouco à frente e pegar já como parâmetro também essa questão, falando sobre o jogo em si. Eu sempre fui... Eu acho que é um dos poucos momentos aí sobre Fluminense que eu passo a ser um torcedor bem irracional de não ponderar as coisas. Porque, basicamente, eu ignoro toda a fisiologia, os profissionais que trabalham com futebol, e digo que, cara, eu acho um exagero essa coisa de poupar a todo momento. E principalmente quando você está sem algum dos teus principais jogadores, que é o Martinelli, é o Lúcio Acosta, mesmo que tu vá com um time misto, por exemplo, você não deveria poupar um Savarino. Assim, concordo 100% com o Lipe. E aí, já entrando um pouco no jogo de ontem, o que me parece que está acontecendo é que o Zubeldia ele está começando a entrar naquele momento de um treinador nos clubes de futebol, principalmente aqui no Brasil, em que ele está perdendo a convicção no trabalho dele, perdendo a confiança no trabalho dele, porque ontem ele lançou mão de um esquema tático que eu não consegui nem definir muito bem o que era, algo que ele nunca fez no Fluminense. E isso acontece muito quando o treinador parece que está se encaminhando para uma demissão. Não que eu queira isso. Apesar de achar que, por exemplo, um revés na Argentina quarta-feira, ele cai, meia-noite ele cai. Mas, assim, era um 5-2-3, era um 3-4-3, era um 3-5-2, era um time com 3 zagueiros, mas que não tinha nenhum meia, ou seja, eram 2 volantes.
uma coisa pavorosa em campo. E à medida que ele tenta consertar isso no intervalo, que era bem claro que deveria fazer, era tirar o James e botar o Savarino, e ele faz isso, logo depois a gente toma o gol, mas numa falha individual de novo, do Arana. E aí, se a gente trouxer o resumo do jogo, é uma falha individual do James. Até ali o jogo estava controlado. O Fluminense não jogava bem, era um jogo ruim, né? 3 amarelos para o Inter, 1 para o Fluminense. O cara não tricolor estava falando, cara, que jogo pavoroso. E era isso. Era um jogo ruim. E aí a gente tem uma falha individual do James, 1-0. Ele conserta no intervalo para tentar buscar o jogo, e aí a bola não entra do Savarino na trave. No lance seguinte, uma falha individual do Arana, e aí a pá de cal, né? 2-0 os caras, acabou. O Inter não jogou para ter esse placar elástico. O Inter era o pior ataque do campeonato, isso mostra muito, né, como é que era o jogo. Então era um jogo, cara, que se você entra com o Savarino de cara, se você entra um pouquinho diferente, era um jogo para entrar com o Fluminense do Maracanã, que ele entrou lá na Bolívia, um exemplo. Você ganhava o jogo. Mesmo num mistão, eu acho que você ganhava o jogo. E aí o Zubeldia resolveu experimentar, fazer coisas que não vem fazendo, né? Aí o treinador começa a colocar Castilho e John Kennedy junto todos os jogos, não que isso seja ruim ou bom, mas é coisa que ele nunca fez. Começa a botar jogadores que nunca botou, começa a colocar um esquema que... Isso é muito preocupante. Isso demonstra muito falta de confiança dele e instabilidade no cargo, né? Cara, a gente indo para Zubeldia, né, assunto Zubeldia, a gente começa falando que, de modo geral, se a gente for olhar só para os números, aproveitamento, ainda é um bom trabalho, né? Que a gente teve momentos ali onde ele apresentou um futebol muito interessante, botou o Fluminense para apresentar um futebol muito interessante, mas eu fico exatamente com essa sensação, cara. Eu acho que está faltando um pouco de convicção para o Zubeldia no que ele pensa para o jogo, e mesmo com o jogo se apresentando de uma forma diferente ou perdendo, você não precisa mudar todo um sistema, todo uma questão, uma formação, né, tática ali, para poder ajustar algumas coisas. E por que eu estou falando isso, né? Essa questão das escolhas, para mim, elas são muito, muito importantes, porque não é nem só pelas substituições durante o jogo, né? De entender o que o Zubeldia quer para a partida. Porque, beleza, o 3 zagueiros, pode ser até que ele já tenha cogitado colocar isso contra o... o Carioca botou 3 zagueiros. Não, mas só estrelinha. Mas foi tipo, veio a calar. Mas acabou, exatamente, acabou que veio a calhar. Eu acho que o Zubeldia estava até considerando ou cogitando a possibilidade de colocar esses 3 zagueiros na Bolívia. Mas tem aquilo, né? A gente está falando de altitude. Tu bota os 3 zagueiros, se 1 ou 2 cansa, fudeu. Tu sempre tem que ter alguém ali para entrar. Então, acho que pode ter pesado um pouco dele não ter bancado os 3 zagueiros lá. E aí, como ele já pensa isso para a Argentina, ele tentou botar, né, nesse jogo contra o Inter, que tem o mesmo cenário, de fora de casa e tal, para poder já dar um ritmo, né, um entrosamento, ou fazer alguns ajustes para quarta-feira. Então, não me surpreenderia se ele mantivesse isso para o jogo lá da Argentina. E aí, cara, quando você coloca 3 zagueiros, né, consequentemente você tem um esquema que você libera os teus laterais, né? E aí o Arana, seu escolhido, faz todo sentido, porque ele tem um viés mais ofensivo, ele é um cara que chega à frente, é um cara que faz gol e tal. Até aí, beleza. Aí você tem no meio-campo uma carência muito grande. Você não vai conseguir construir o jogo pelo meio com os jogadores que estavam à disposição ali. E aí é onde eu quero chegar. Se você chega nesse cenário de jogar com 2 alas, se você joga no cenário de você não ter criatividade pelo meio, quais são as jogadas que restam para o Fluminense? Linha de fundo, né, com o Soteldo, e um Arana para cruzar na área. Quem é que é o cara que deveria estar nessa área para aproveitar melhor esse esquema, né? É muito mais o Castilho do que o JK. E aí você joga o primeiro tempo inteiro nesse 3-5-2, com o JK que fica completamente fora de contexto, não tem um meia para tabelar, não tem um meia para construir, as jogadas tendendo a ser pela linha de fundo, então ele fica encaixotado naquela zaga porque ele não é o cara do cabeceio.
a gente não consegue, não tem criatividade, então a gente vai precisar da bola longa. A gente não tem alguém para segurar essa bola no ataque e tentar construir a jogada mais perto do gol adversário. Então, assim, toda a característica do Castilho até aqui, porra, exigia que para esse esquema fosse ele o titular. Né? E que em determinado momento do jogo a gente botasse até os dois, né, para jogar junto, que foi o que aconteceu. Só que quando o Castilho entra, já é para desmontar esse esquema. Ou seja, quando o Castilho entra, já não tem mais o 3-5-2, já não tem mais a liberdade para os laterais, já não tem mais a jogada de linha de fundo. Então, se você pegar o jogo inteiro, as jogadas que o Fluminense criou para conseguir chegar e cruzar para a nossa área foi sem Castilho. Depois que o Castilho entrou, não teve mais. Então, assim, é isso que me mata na convicção. O que o Zubeldia imaginou para esse jogo, com essa escalação? E esse ponto que você está falando, eu não sei nem até que ponto é convicção, aí entra o que eu falei no início, ou se é o Zubeldia mantendo aquele padrão de um jogo, um time, ele andou muito fazendo isso, né? Um jogo, outro. Aí, por exemplo, como o Castilho já vem jogando, jogou no jogo passado da Bolívia, agora é a vez do John Kennedy. Cara, isso não tem mais que acontecer. O Castilho é o titular hoje, Wagner? Para mim é. Pro Zubeldia também. Para mim depende. Para mim é. Pelos jogos recentes. Tanto é que todos os jogos que o John Kennedy fez gol recentemente, ele fez gol vindo do banco. Né? Então, assim, o Castilho titular era o Castilho ontem. Não é possível que o Castilho também está com controle de carga. Então, assim, o momento pede que se mantenha mais o time. Até para você, mesmo que tenha um jogo da vida na quarta-feira. E o 3-5-2, cara, era perfeito para esses dois serem JK e Castilho. Poderia. Maravilhoso. Era para isso. Você botava os três mas ali, mas com o Savarino atrás. Também não adianta 2 volantes e, sei lá, 3 volantes. Como é que ele ia armar isso, né? Adianta. É o que você falou. Você pode colocar até um Soteldo, né? Pode colocar até um cara mais de lado de campo, mas que obviamente ele vai ter que sempre afunilar e recompor, né? Que no caso seria um Canóbio da vida. Mas o meu ponto é que você, cara, quando você joga com 3-5-2, você tem que ter o cara referência na área, porque senão você vai buscar quem? O lateral vai buscar quem? Né? Esse que é o meu ponto. O sistema parece. Vou tentar resolver a zaga, 3 zagueiros. Aí não olhou para frente para ver onde é que vai ser onde é que isso vai. Como é que isso vai se transformar em chance de gol. Não conseguia ver o Fluminense ter isso. E a prova de que 3 zagueiros não significa nem um time mais defensivo ou resolver a zaga, a sensação que eu tenho é que faltou tanto treinamento para 3 zagueiros que ontem nós vimos os zagueiros, como eu estava com 3 zagueiros, eles tentaram ter uma liberdade que eles não devem ter. O que eu quero dizer com isso? Quando o James sai para dar um combate lá na linha do meio campo, na esquerda, e ele está jogando na direita, é porque ele entende que tem cobertura. Eu posso sair a caça à vontade. Aí sai de novo e toma o gol. O Freitas estava jogando quase como lateral esquerdo. Então, assim, você vê que foi mal treinado. E eu não gosto de 3 zagueiros, em hipótese nenhuma, sem um meia de criação. Para mim não faz sentido. É até o comentário aqui da nossa amiga Ju, né? Ela botou aqui, cara, 3 zagueiros sem um meia de criação não tem como funcionar. Bicho, até tem como funcionar, mas com muito treinamento. Lá na Europa tem muito time que joga assim. Aqui no Brasil, e sei lá, no meio da temporada, você fazer isso, para mim não faz nenhum sentido. É 3-5-2, tradicionalzinho, Filipão 2002, irmão. Então, aí você tem um ala, que é outra coisa que já não dá mais, tá? Samuel Xavier, o reserva do Guga tem que ser o Fidelis. Porque o Samuel Xavier, jogando com 3 zagueiros ontem, na teoria, onde ele é ala, o único cruzamento que ele deu foi lá da intermediária. Não vai nem no fundo. É um jogador que hoje ele se limita a ficar ali atrás e assim, ele fica se dosando no jogo. Está muito claro para mim. É queda física mesmo, talvez da idade. Então, assim, é complicado. O jogo de ontem é 3 zagueiros, então entra de... não quer botar o Guga por causa da quarta-feira? Fidelis titular. Fala. Não, é isso. E assim, até o que é Júlia, a nossa. É a Júlia. Júlia, né? A Júlia, o que ela falou é justamente isso. Então, se você tem 3 zagueiros e joga sem o Savarino, né, que é o que eu tô
considerando pelo fato de que você tem que controlar a carga, porra, no momento que você vai contar com ele, por que você não mantém, cara, o esquema para você agora ter um meia? Já que eu não pude jogar o jogo inteiro, pelo menos, já que eu acredito nesse esquema, já que eu sei o que esse esquema vai me proporcionar de jogo, quando agora que eu vou botar o Savarino, porra, eu vou manter o esquema, que agora eu vou ter um meia. Agora eu vou tirar um Soteldo que seja, que apesar de eu achar que ele foi bem, mas eu tiro e jogo com JK e Castilho na frente. Savarino solto para poder ficar de qualquer lado, se aproximando do lateral, né, que vai estar subindo. Em tese, o lateral tem que estar subindo mais, que tem 3 zagueiros, tem os volantes para proteger, sobe mais os laterais. Aí o Savarino se aproxima dali para buscar o quê? Uma tabela para o cruzamento na área, que vai ter JK e Castilho. Castilho para pegar a bola de cabeça, JK para sobra, JK para ficar num segundo pau quando o Castilho não alcançar. Enfim, coisa que a gente viu, inclusive, contra o Santos, né? JK atacando o espaço e o Castilho finalizando a jogada de cabeça. Então, o que me mata é a falta de você... Eu sinto falta, né, de olhar para o Zubeldia e ver que ele está tentando algo que faça sentido. Eu não consigo ver sentido nas coisas que ele faz. Tu até falou, pô, não teve treinamento nenhum para 3 zagueiros. Cara, a gente não tem tempo de treinar mesmo, não. Senão, se a gente for pensar nisso, qualquer mudança para ser feita vai precisar esperar a parada da FIFA. E acho que é um jogo ok. Se ele está pensando em jogar na quarta-feira dessa forma, é um jogo ok para ele tentar botar isso ali. E, obviamente, nos treinamentos que tiveram, já se pensava nisso, que na Bolívia já se falou em três zagueiros, já tinha dito que no treinamento teve um momento do treino que jogou com 3 zagueiros, então assim, ele vem tentando fazer. Agora, então, chega na quarta-feira. O meu ponto chega na quarta-feira, ele não bota 3 zagueiros, aí que eu falo, aí não tem convicção de nada, é tentativa e erro, sabe? Mas é isso que eu tô falando. O problema de não ter tempo e você perder a convicção é que quem estava aqui com a gente vai lembrar bem. No pré-jogo da quarta-feira, da Bolívia, nós debatemos 2 escalações que saiu em todos os lugares do mundo. 3 volantes no meio, 4-3-3, 3 volantes, 3-5-2, 3 zagueiros. Ele vai e me escala o Fluminense sem os 3 volantes. Ele escala o Fluminense do Maracanã. Isso é falta de convicção, pô. Ele escala o Fluminense do Maracanã. Aí agora ele botou 3 zagueiros. Porra, se ele tá pensando que ele traz zagueiro para jogar contra o Rivadavia, se for, irmão, não vai dar certo. Eu tô avisando aqui, não vai dar certo. Esquece. Não vai dar certo. Então, assim, a não ser que aí ele faça 3 zagueiros, mas com o Savarino, que é completamente diferente do que ele fez ontem. Não, é claro que vai fazer, cara. Esse que é o ponto. Se ele for pro jogo de lá... Mas não gosta, tá? Então, mas se ele for pro jogo de lá no 3-5-2... porque, na verdade, o 3-5-2 ele é mais com a bola, né? Sem a bola, em tese, você vira um 5... Um 4-1. Que seja. Um 5-3-2 ali. 3-5-2 ou 5-3-2. Então, assim, a grande questão é que a gente vai ter, obviamente, Savarino no time. A gente vai ter, de repente, até o Castilho. De repente, o que eu estou falando aqui... o Castilho estava para esse jogo programado para jogar só 15 minutos, que eu acho que foi o que ele jogou, né? Ele jogou 20 minutos ali no máximo. Então, assim, de repente o Castilho, por conta dos jogos que ele veio fazendo, só tinha isso para jogar. Só que o ponto é que ele mudou o esquema para o Castilho entrar. Então, ele acreditava no 3-5-2? Porra, não sei, porque a primeira oportunidade que teve ele mudou para poder botar o Savarino. O 3-5-2 só foi considerado porque ele não ia contar com o Savarino no início. É o que eu falo, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver convicção, a gente não consegue ver que não, o 3-5-2 o Zubeldia fez a opção do 3-5-2 para que a gente possa dar liberdade para os nossos laterais, para que a zaga possa ter mais pessoas ali para evitar os gols de bola aérea, a gente possa ter mais profundidade para poder cruzar a bola para um Castilho. Legal, se vai funcionar ou não é outra coisa, mas você vê um sentido na tentativa do cara. Agora, do jeito que o time foi ontem, realmente eu não consigo ver onde que ele achou que ia funcionar. Porque eu não conseguia ver como funcionar. Essa que é a parada que é bizarra. É isso. Aí a galera tá debatendo aqui muito sobre formação, mas é isso. O time dele foi 5-2-3, é o que eu achei também. Foi mais 5-2-3 do que 3-4-3, por exemplo, né? O 3-4-3 se usa alas. Sim, o Arana é um ala, só que o Samuel Xavier já não é. Então, Samuel Xavier, só que o jogo não encaixou para ninguém. 2 volantes no meio, tava uma coisa horrorosa ali, Bernal e Alisson.
Então, assim. Para mim, o melhor lateral para esse 3-5-2, né? Esse suposto 3-5-2, tu sabe quem é, né? Que aí, né, que todas as vezes que entrou, eu lembro de 3 jogos, né? Não sei se ele jogou mais do que isso. Aí, e tirando o joguinho de Carioca, o time todo. Eu tô falando de 3 jogos no time titular, onde ele entra no time titular. Ele foi muito bem nos 3, a ponto de, num deles, ter sido o melhor em campo. De ter jogado. E era time reserva, inclusive. Se não me engano, um Curitiba fora, alguma coisa assim. Onde ele, teve uns 3, 4 contra-ataques, ele carregou a bola sozinho e levou para a linha de fundo, cruzou, outra que ele bateu pro gol. Então a gente tem o Fidelis aí, meu irmão, que pro 3-5-2 é o cara para tu soltar ali e que vai chegar na linha de fundo o tempo inteiro. Então é o que a gente fica com uma porrada de interrogação por conta. Se o Zubeldia parece não ter convicção, como é que a gente vai entender o que ele quer para alguns jogos? Exatamente. E assim, não sei se vocês vão lembrar ou concordar comigo, essa coisa da convicção me lembra muito essa escalação de ontem, apesar de não ter nenhuma improvisação ali muito latente, me lembra muito o Renato Gaúcho ano passado, quando vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, aí ele mete 3 zagueiros, Canóbio de ala esquerda, uma coisa assim, pavorosa. Foi o Fluminense ontem jogando no lixo 45 minutos do primeiro tempo. Deixa eu trazer um superchat aqui, só para a gente também não esquecer. Clauber, mais uma vez, nosso amigo, está sempre mandando aí, falou, temos junto com o Vasco e Santos a pior zaga do G12. Pronto. Não tem muito o que dizer. O que falar, né? O Fluminense está em terceiro lugar e tem uma das piores zagas. O que a gente fala sobre isso? Tem que ajustar. E saiu, né? Eu não vi isso num dado oficial, mas foi um amigo trouxe a informação num grupo. A gente pode até tentar checar se isso saiu em algum lugar aí, a galera diz onde que a gente tenta ver. Mas parece que a gente tem 40% dos gols que a gente tomou foi pelo lado direito, cara. Que é justamente o que a gente está falando, né? Samuel Xavier, Guga. Aí tu imagina, tu vai distribuir isso pelo meio, tu vai distribuir isso pelos gols de bola parada, tu vai distribuir isso pelas paradas. É esmagadora a maioria, né, dos gols que a gente toma por um lado direito. Então, assim, é impressionante o espaço que a gente dá para os caras. O Fluminense consegue proporcionar para o adversário, cara, uma parada que me deixa maluco no futebol, que é o espaço para o cara dominar a bola. Não necessariamente o cara mata a bola, não, tá? O cara domina a bola com toda a calma do mundo. Aí ajeita a bola para cá, ajeita o corpo, olha para a área. Se for o caso, ele consegue puxar para a perna boa ainda e bate de trivela, bate do jeito que quiser bater para buscar o melhor cruzamento. Não chega, não aproxima, não impede o cruzamento. Isso é desesperador. Não tem como a gente não ficar maluco com essa porra. Então isso independe de Samuel, tá? Nosso lado direito tá uma água e isso precisa ser resolvido. Aí não vai ser 3 zagueiros, pelo visto, que vai resolver, mas é uma tentativa. A questão é que você conseguir defender melhor com 3 zagueiros, que ainda não foi o caso, né, nessa primeira partida, não é suficiente. Você tem que ter um esquema com 3 zagueiros que te proporcione jogar também, né? Então, claro. É isso que aí eu vejo menos ainda a possibilidade diante dessa escalação do Zubeldia. É o Flu do Mundial, né? O Flu do Mundial conseguiu jogar com 3 zagueiros. Pois é, 3 zagueiros, 3 volantes. Exatamente. Agora, claro, tinha o Thiago Silva, que foi o treinador ali, né? Foi o cara que botou o Fluminense para jogar daquele jeito, é um cara inteligente, sabe como jogar contra o time europeu. Espelharam o time. Os 2 times jogavam com 3 zagueiros, tanto a Inter de Milão, se eu não me engano, quanto o Al Hilal. O Al Hilal tem um pouco de dúvida, mas eu acho que também jogava com 3 zagueiros. Então, assim, além de espelhar, o time fluiu, jogou bem. O que a gente viu ontem era um time que não conseguia sair, enfim. Uma coisa cara, bem... Assim, eu falei do Zubeldia, né? É o que eu falo. Se ele tivesse escalado o Fluminense de maneira normal, no 4-4-2 ou no 4-3-3, eu começaria... A gente poderia ter tido o mesmo resultado, tá? Eu começaria falando assim, galera, a gente teve um jogo com um time reserva, né? A guerra é quarta-feira. A gente não pode botar o peso, né, da atuação nesse jogo como se a gente estivesse jogando com o time titular, né? Mas como o Zubeldia traz para esse jogo um esquema que para mim não fez nenhum sentido diante das peças que ele tinha ou que ele colocou em campo, aí acaba que a gente fala do Zubeldia. Mas, a gente perder para o Inter no Beira-Rio com um time reserva,
Tá longe de ser o caos. E o jogo foram falhas individuais, que é o que a gente, né, mais fica puto, né? E só resta agradecer por não ter sido um Freitas, por não ter sido um Otávio, né? Por não ter sido jogadores assim, porque senão, meu amigo, fudeu, né? A gente já sabe que fudeu, mas é isso. Aí eu já ficou um peso no Arana, para daqui a pouco ser mais um a ser questionado. Enfim, erro individual. Time reserva, fora de casa, com o Inter pressionado. Porra, um jogo complicadíssimo. Mas o Zubeldia mete um 3-5-2 nesse sentido. Eu não tenho como não começar, né, falando, porque já não é de agora. Não foi um jogo isolado. Ele já vem deixando a gente em dúvida se ele tem convicção do que ele faz há muito tempo. Então não tem como a gente não começar por isso, mas já deixando claro que, porra, foi um joguinho também que a gente não tinha nem as peças ali, né, do melhor que a gente tem. Né? E aí eu acho que tem a ver com o que eu vou trazer aqui agora do Vitão, um comentário até um pouco antigo, mas está dentro desse contexto, que ele falou assim, tem uma parada aí, mais uma parada. A gente está debatendo zaga e ataque quando o time não cria ocasiões de gol. Quem organiza o time é quem tinha que estar buscando assistência. E aí depois ele diz que as nossas chances são mais de desarmes, são menos de jogadas construídas. E aí eu acho, Vitor, que passa por 3 pontos aqui. Um é o Martinelli fora. Outro, que constrói lá desde trás. Isso é um treinamento do Fluminense que faz bem. 2, o Lúcio Acosta. É esse cara para pifar, enfim, organizar. Que time que perde 2 caras do meio campo titulares. 2 organizadores, né? Perdemos ao mesmo tempo. E 3 é porque ele tem feito muito a situação de não colocar o Savarino, que seria mais esse meia para tentar ajudar. Quando ele bota 3 volantes, o Savarino acaba tendo que ser um atacante, e quando ele ontem não põe o Savarino. Então, isso eu acho que culmina para a gente não ter isso. Mas sobre criar ocasiões. Não necessariamente o que eu vou dizer é chance clara ou é criar ocasiões, mas aquela estatística que o Alexandre mandou ontem lá no grupo, ela é interessante. O Fluminense chuta em gol, no gol, 6,38 vezes por jogo no Brasileirão. Isso é a maior média do que o Cruzeiro de 2013, campeão brasileiro, que era 6,37. Então, assim, é uma média muito alta. Ontem foram 6 no gol, né? Então, assim, é um time que chuta, é um time que tenta construir de alguma forma, seja organizando ou não, é um time que constrói, mas faz poucos gols, né? Esbarra muito nisso. A estatística que o John Kennedy é o cara que mais chuta bola em gol de todos do futebol brasileiro diz muito sobre isso. E ele não é o artilheiro do futebol brasileiro. Então eu acho que a gente também tem uma dificuldadezinha aí para conseguir virar a faca, né? Que eu acho que o Hulk pode trazer isso, né? E o JK é criticado por não chutar gol, né? Por demorar a chutar, por carregar muita bola. Imagina se ele tivesse com um time mais apurado. Quantas bolas ele não chutaria? Perfeito. E aí o Bartoli, nosso amigo, trouxe aqui, cara, fato é, o Zuba tá meio perdido na escalação e alterações, e o ponto é, chegou a hora de demitir? E se sim, quem trazer? Eu até lancei uma enquete ali, eu já estava pensando em lançar, quando eu vi esse teu comentário, eu lancei. Se o Zubeldia deveria ser demitido. Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Eu acho que o Zubeldia não deveria ser demitido. Eu acho que a gente deveria manter o Zubeldia, mesmo em caso de um revés na quarta-feira. Não, tá? sei não. Muito porque, primeiro, eu não tenho convicção nenhuma num cara para trazer. Eu tenho possíveis 4 nomes que a gente falou no grupo essa semana. Dorival Júnior, Vojvoda, Palermo e Crespo. Tá, um exemplo. Mas nenhum deles me dá convicção de que mudando nós vamos ajustar o time para buscar um título no campeonato. Eu acho que o trabalho do Zubeldia, ele tem o seu valor, ele conseguiu montar um sistema de jogo, ele conseguiu fazer o Fluminense competitivo em muitos jogos. Agora a gente passa no momento de que vários jogadores estão viés de baixa, e esse viés de baixa para mim é muito por falta de confiança, de crise. Aí entra a montagem do elenco, que não tem aquele cara que no momento de problema fala assim, meu irmão, dá em mim. Não vou sentir. O que a gente vê é jogadores sentindo. A gente vê o Gêmeo sentindo, a gente vê o Arana sentindo, a gente vê o Serna sentindo, a gente vê todo mundo sentindo. Enquanto estava com confiança, a bola estava entrando, o time estava jogando bem. Mas eu não demitiria o Zubeldia hoje e não demitiria na quarta-feira. Óbvio que se toma um 3-0 na quarta-feira, uma coisa horrorosa,
vai ter que se falar em demissão. Mas a questão é, eu não tenho convicção de que um Dorival Júnior vai chegar a arrumar o Fluminense para o resto do ano, a gente buscar título. Não sei. E os outros aí também não, né? Eu acho que se for acontecer demissão, porque demissão parte do princípio de você não acreditar mais no trabalho do cara. Tem várias coisas ali, né? A diretoria não acreditar mais no trabalho do cara, é o próprio cara perder o grupo e ele vê que não tem mais resultado, ou os próprios jogadores já não comprarem mais a ideia do malandro. Então isso tudo dá para você saber. Enquanto o Zubeldia ainda tiver ali o apoio dos jogadores, né? E a gente tiver esses jogos aí até a parada da Copa, eu acho que independentemente do que aconteça, não cai não, tá? Eu acho que só cai uma tragédia quarta, que não vai acontecer, e a gente perder os jogos de brasileiro ali a ponto de cair muito. Aí para a data FIFA, tu trazer um treinador para poder já treinar o time nesse mês e voltar melhor. Até lá, eu acho que nem vai se considerar uma demissão de Zubeldia, independentemente do que aconteça a quarta. E como vai vir a classificação, como vai vir a vitória, né, no caso, depois a gente tem mais 2 jogos no Maracanã, não é possível que o Fluminense vai ganhar do Rivadavia e vai perder para Laguara, não vai ganhar, né, de Laguara e Bolívar dentro do Maracanã. Apesar da gente não fazer a menor ideia de como vai ser o papel da torcida com relação a isso, e obviamente eu não estou com nenhum saco para entrar nisso, que a gente tem outros pontos a falar hoje, e tem muita coisa para acontecer até lá. São jogos que não dá para você cogitar perder. A classificação vai ficar na mão, né? A gente vai do quase eliminado para ficar na mão. Basta ganhar a porra do jogo. Até, assim, óbvio que tem... A gente, eu acho que vai falar isso na quarta-feira e tudo mais. Até o empate na Argentina, a gente fazendo 8 pontos, claro que vai depender muito do Bolívar em casa contra o Rivadavia na última rodada, mas, de repente, dê para classificar, mas eu acho que é muito mais para quarta. Igão, deixa eu só puxar um comentário aqui, rapidinho, do nosso... Claro, fica à vontade. Aí ele botou aqui, se não, Vago, se não ganhar, vai cair. Bartoli, cara, tu mandar embora o treinador que está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, para mim não acontece por isso, entendeu? Por isso que eu falei, aí tu perde os outros 2 jogos que tu tem ali para fazer, aí tu já cai para quinto, aí tu tá numa queda, pode ser. Eu até comentei no grupo esses dias falando sobre o Oswaldo de Oliveira, em 2006, que estava ali em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, e aí a gente achava que tinha que ser mais, né? A gente que eu falo, torcida, né? Que tinha que ser mais, que, porra, tem que sair, que se ele sair, melhora. Irmão, o Fluminense pegou 85 treinadores naquele ano e brigou para não cair. Ou seja, o Oswaldo estava fazendo um puta de um trabalho com o quinto lugar, a gente achando que tinha que ser primeiro, e no fim das contas botou uma porrada de treinador que não tirou a gente da zona de rebaixamento com o gol lá do Moritz, né? Não foi contra o Santa Cruz? O gol do Moritz lá. Ou seja, não acho que o cara em terceiro lugar do brasileiro vai cair, cara. Eu falo, ele vai ter que perder quarto e vai ter que despencar, começar a despencar no brasileiro. E isso aconteceria até a FIFA. Se chegar na FIFA ali, tiver em terceiro ainda, ganhar os jogos que tiver que ganhar no Maracanã, vai ficar, pô. Não vai cair, não tem como cair. O terceiro lugar do Campeonato Brasileiro não tem como cair, mesmo com uma eliminação na primeira fase da Libertadores, que seria desastroso, né? Mas, obviamente, o clima vai ficar uma merda e, obviamente, também a gente vai ganhar para nem precisar passar por isso. Então, vamos embora. O Vitão falou aí que acha que não tem treinador que seja uma correção de rota, mas acha que o Zubeldia se minou a partir do momento que ele montou um time em cima das características de alguns jogadores que não existem substituto para eles. É difícil mesmo, assim, e eu acho que aí esse problema vai ser sempre do treinador que treinar o Fluminense, porque a gente, de fato, não tem um elenco que possibilite manter o mesmo estilo, né, quando saem algumas peças, né? Ainda é um bom elenco, mas é um elenco que tem menos homogêneo, assim, principalmente nas pontas, né? E você não tem, aí você olha o Lúcio Acosta, cara, puta camisa 10, gosto muito, aí quando sai o Lúcio Acosta é o Ganso, é muito diferente. Ou é o Savarino, que já vira quase que um improviso, também tem diferença, enfim. É difícil, eu acho que também são pouquíssimos elencos que têm isso, essa questão.
para o cara conseguir as alternativas dentro do próprio elenco. Cara, vamos. A galera continua falando de Zubeldia. Eu acho que o Zubeldia foi muito a tônica de hoje, né? Não tem muito o que falar também individualmente de jogadores, não. A gente vai ficar discutindo aqui coisas tipo, era para chutar ali, aqui, fulano que foi melhor ou pior. A gente falou também sobre o jogador, falando com os melhores momentos, a gente falou de Simão Xavier, falou do lado direito, falamos do James, falamos do Bernal, né? A gente já pontualmente já trouxe os detalhes. Tinha até alguns comentários que eu tinha separado aqui, mas dessa questão, mas eu acho que não é o caso. Trazendo um comentário aqui do João, que não tem a ver com o jogo em si, tem a ver com o momento do Fluminense e tudo. Isso é uma coisa que eu sinto uma certa falta, tá? Ele botou aqui, com 2 diretores, é a cara do presidente que deve estar à tapa? É uma pergunta, e eu trago aqui uma reflexão de algo que eu sinto meio que falta no Fluminense hoje, que é de ver o diretor de futebol, o cara do futebol ali, porque o cara geralmente não é o presidente, tá? Não deveria ser esse cara num clube de futebol, ao meu ver, né? Tu não sente falta de mais entrevistas seja do Mário como diretor-geral ou do Angione como diretor executivo de futebol? Não tem sido assim em outros clubes? Você não vê mais o Boto falar no Flamengo, você não vê mais o Alexandre Matos falar lá no esqueci agora o time que ele tá, porque já rodou, foi para Cruzeiro, foi para Palmeiras. Você não vê esse cara falando mais? Cara, assim, confesso que eu não sei qual é a recorrência, né, qual é a frequência e sobre o que esses caras falam, né, no dia a dia ali para a imprensa principalmente. Mas falando de Fluminense, cara, assim, o cara falar alguma coisa vai mudar o quê, sabe? E ainda mais no nosso cenário de que o Mário é o presidente, o Matheus é o fantoche. Aí se o Mário começa a falar muito, é o presidente. Não sei. Então, assim, pro Fluminense, então, eu nem consigo entender muito essa levantada de bola, porque se o Mário não fala, o diretor de futebol tinha que falar. Se o Mário fala, é porque ele é o presidente. Se o Matheus fala, não adianta de porra nenhuma porque tá mentindo. Ou seja, a galera eu fico com a sensação de que querem que fale para quando o cara falar, poder dizer que é um merda. Eu não consigo ver nenhuma efetividade no que poderia mudar e melhorar, ficar dando entrevista. Eu acho que o Fluminense tem que fazer, cara, falar menos até. Acho que o Fluminense tem que se blindar, tem que buscar entender se o trabalho do Zubeldia está sendo bem feito, se tem esperança ali, e entregar resultado para o torcedor. Falar o quê? A gente tem que ganhar os jogos, tem que classificar na Libertadores, tem que estancar aí essas atuações abaixo do que esse elenco já mostrou que é capaz de entregar. A gente tem que... O Hulk tem que chegar aí e pegar o Fluminense no mata-mata da Libertadores, vivo na Copa do Brasil, brigando ainda lá no topo do Campeonato Brasileiro, para a gente poder ver se estanca, né, algum dos problemas que a gente tem nesse elenco. De resto, cara, chega de falar, né? Acho que, porra, o nego já falou demais, já não adianta nada, não vai mudar nada. Então, acho que alguma coisa que o Mário fale no microfone vai mudar algum clima, alguma parada pro torcedor, vai mudar porra nenhuma. Então, não sei se eu falaria também não, cara. Não sei mesmo. Isso é algo que, na verdade, eu sempre senti falta, assim, mesmo já há muito tempo, tá? Não é desse momento agora, não. Eu gosto, aí é meu, assim. E aí é na crise, no momento bom, no ruim, a todo momento, né? Eu gosto da ideia quando você tem alguém do futebol e não é toda hora, né? Mas uma periodicidade ali do cara fazer... seja coletivas ou até mesmo internamente, no CT, você ter ali você tem os setoristas que cobrem o Fluminense, por exemplo, o Marcelo Neves. E aí você ter notícias do Marcelo Neves falando, o Angione falou tal coisa, como tinha em outra época, o Rodrigo, esqueci o nome dele agora, na época da Unimed, que agora está na seleção então, lá. Cara, mas nessa época não tinha internet, cara. Nessa época não tinha toda uma cobertura já fala-se tudo, já fala-se tanto do Fluminense, vai falar, e assim,
E é óbvio que o cara vai falar o que dá para falar, né? Ele não vai chegar e vai falar, tá foda o Zubeldia, cara. A gente conversa com ele ali, tentando encontrar uma solução, mas, pô, o bichinho teimoso. Não, entendeu? Não vai ter nada disso. Porque ele vai falar, não, estamos trabalhando. Então, isso tudo já tem na internet aos caralho aí para poder falar. O que vai acontecer de falar nesse cenário, com aquela mesma recorrência, é só dar margem para falar assim, porra lá, o cara tem a cara de pau de falar que o Serna trabalha muito e é bom jogador, esse pereba, esse merda. Eu acho que só vira pauta de massacre. Por isso que eu falo, nesse momento de instabilidade, eu acho que quanto menos tu fala, melhor. Trabalhar internamente para poder resolver o que der para resolver e resultado. Aí quando o resultado vem, você fala o que tiver que falar. Eu acho que deveria vir a público, de repente, sei lá, para explicar um balanço, para explicar alguma dúvida de balanço, alguma questão, apresentar isso. Agora, num momento como esse, vai fazer isso para quê? Quem quer saber de balanço? Beleza. Momento. Ok. O Bartoli trouxe um comentário aqui que eu acho legal a gente refletir também, que ele falou assim, vai se basear apenas na colocação do brasileiro no lance da demissão, por ser terceiro lugar. A Libertadores também tem muito peso. O Diniz foi bem na Libertadores de 24, mas o brasileiro foi determinante. Acho que nessa balança, a parte negativa, infelizmente, vai definir. Eu também acho, mas eu queria trazer um outro ponto aqui que eu achei legal pra caramba, que eu vi no Twitter hoje. Eu não lembro quem foi que escreveu, se foi o Flu Scout, algum perfil do Twitter, e ele trouxe um ponto interessante. O Fluminense foi para o jogo contra o Sporting Cristal em 23, e ali já era julho, se eu não me engano, jogo de vida ou morte, tinha que ganhar para se classificar. E o Fluminense estava mal naquele momento, né? Era um momento ruim do Fluminense na temporada. E depois a gente ganha, a gente embala e é campeão da Libertadores, né? Que é algo meio que parecido com esse momento agora. Então, de repente, o jogo contra o Rivadavia pode ser uma virada de chave, né? Por isso que é difícil você pesar também a demissão do cara nessa hora, né? Porque às vezes, o que eu quero dizer às vezes o Fluminense joga na Argentina e empata, a gente vai continuar numa crise, mas se classifica na Libertadores e depois engrena, o mesmo Zubeldia. E aí, de repente, se a gente demite agora, a gente interrompe algo que aconteceria, né? Cara, mas empatando ainda classifica. Puta que com 8 pontos. Porque aí vamos pensar o seguinte, tá? O Bolívar empata com o Laguaira lá e ganha do Rivadavia em casa, faz 8 pontos. O Bolívar ganha do Laguaira lá e empata com o Rivadavia em casa na última rodada, 8 pontos. Né? O Bolívar, cara, ele chega no máximo a 10, ganhando os 2 jogos que ele tem e perdendo para o Flu. Então, assim, o Bolívar tem time para ganhar os 2 jogos, sendo um fora de casa com a Venezuela, que é um time, porra. Esse grupo aí pode acontecer a porra toda. Pode acontecer tudo, entendeu? Então, assim, o Fluminense perdeu 2 e empatou 1, porra. Pode acontecer tudo. Exatamente. Então, assim, dá para fazer, entendeu? Dá para fazer. Mas, enfim, a gente vai ter que ficar com o calculador, o que é péssimo, né? Triste demais, né? Exato. Não tem como... Assim, essa pergunta do falar ou do não falar, a galera tá até botando aqui, né? Pô, tinha que falar com o sócio. É óbvio que tinha. O que eu tô falando é porque a pergunta foi com relação a bola, né? Campo e bola. O cara fala, o cara falar como diretor de futebol, né? Que era o caso do aquele Rodrigo Caetano, né? Enfim, tem muito mais resenha sobre isso. Eu acho que nos dias de hoje, essas figuras não aparecem mais nesse cenário. Aí é o que eu tô falando, vai ter que botar a cara para falar de um balanço. Mas aí, em algum momento pode se fazer isso, não precisa ser necessariamente agora, com foco na quarta-feira. Aí vão dizer que é cortina de fumaça. Entendeu o que eu tô falando? Pô, tem que falar sobre o balanço? Tem que falar sobre o balanço. Mas será que é agora o momento? Não sei. Então, pô, tem que ganhar quarta-feira, né? Não tem como ser diferente isso. E aí, em algum momento vai se falar sobre outros assuntos, né? A gente tem que focar na quarta-feira e depois ver o que vai ter a Copa do Mundo inteira pela frente aí, sem jogo, para poder de repente se discutir os números da parada, enfim. Tem tempo para isso aí também. É isso. Bartoli aqui mandou, sim, concordo, Igor, empatamos e ficamos na risca para desclassificar em 23, e houve vaias. O jogo de quarta é determinante para essa virada de chave. As oitavas é um novo campeonato, só restou a fé. Concordo contigo,
E o Dzi falou aqui, Bolívar não vence o La Guaira na Venezuela. Então, é justamente o que eu tô falando, assim. Se não vence, cara, é um grupo tão maluco que pode acontecer do Bolívar empatar na Venezuela e empatar em casa contra o Rivadavia na altitude, que eu já acho difícil. Eu acho que os caras vão mandar time misto, já vão estar classificados, tem a altitude, mas eles podem empatar os 2 jogos e ficarem com... Eles têm hoje 6 pontos. Eles têm 5. Empatar 2 vão a 7. Não, peraí. O Bolívar hoje está com 4 pontos. Ele vai a 6. A empata 2 vai a 6. A gente classifica com 7 pontos, vencendo as 2 em casa. É muito doido, cara. Tem muita coisa que pode acontecer. É isso. Eu também não quero... Eu acho que esses caras abrem as pernas. Aí teve um amigo até que falou assim lá no grupo de membros. Mas tem o dinheiro da vitória. O Vago, tu travou aí, cara. Acho que tu abriu. Tem o dinheiro da vitória, mas eu acho, cara, que os caras na última rodada, podendo classificar o Fluminense e jogando na altitude, eles preferem classificar um Bolívar, abrir as pernas mesmo, do que fazer jogo duro. Mas pode acontecer, cara. O Bolívar pode empatar 2 jogos e fazer 6 pontos, cara. E a gente fazer 7 só com as 2 vitórias no Maracanã. É bem complicado, cara. É bem complicado. Cara, assim, fato é que a gente precisa ganhar a porra do jogo para não ter que contar com nada, né? Ganha na quarta-feira, ganha os próximos 2 jogos, chega a 10 pontos e classifica. Empatar a quarta, fudeu. É exatamente isso, calculadora na mão. Aí, empatar a quarta, eu acho que é o que o nosso amigo Vitor falou ali, é contar com o ovo lá na cloaca da galinha. Mas assinaria? No empate de quarta-feira? Assim, é melhor garantir o empate ou arriscar a vitória? Esse aqui é o ponto também. Porque a confiança para esse jogo ela é baixa, né? Mas a gente tem que entender que a gente está pegando ainda um time que o que diferencia o Rivadavia do Fluminense é o fato da gente ter um time muito melhor, um elenco muito melhor, isso é indiscutível, mas o que diferencia é que os caras estão num puta momento, os caras sabem como eles vão jogar, eles sabem, né, o esquema de jogo, eles estão com o entrosamento em dia, líder do campeonato argentino. Essa é a grande diferença, porque bola por bola o Fluminense tem muito mais, jogadores com muito mais qualidade de conseguir ganhar. O foda é que todo momento, né, que a gente vem vivendo e sem a confiança devida pro jogo. Mas isso tudo pode mudar, basta a gente ganhar mesmo sem confiança na quarta-feira e é isso, mata-mata, meu amigo. Apesar de que a gente caminha para uma pontuação aí muito baixa, então provavelmente a gente vai fazer todos os jogos da segunda fase fora de casa, isso não é nenhum problema, né? A gente lembra da vitória do Olímpia de 23, lembra da virada em cima do Inter e já é motivo para a gente acreditar no título da Libertadores de cacete. A gente só precisa, cara, encontrar o time titular, o jeito de jogar e parar com essa oscilação gigantesca, né, que existe no Fluminense. Esse que é o grande desespero da temporada para mim. Melhor futebol do Brasil virar um time que pode cair na primeira fase da Libertadores. Isso é loucura, pô. A gente tá falando 4 meses, pô. Isso existe. Pode crer, Vago. Cara, considerações finais aí. Já foi feito? Foi essa mesmo? Isso, vambora. Segunda-feira já resenhamos bastante sobre o jogo, conseguimos trocar ideia com a galera no chat aí. Da minha parte, acho que tá legal. E o clima de quarta-feira a gente vai criando ao longo da semana. Perfeito. Deixa eu só fazer o seguinte. Como considerações finais, então, vamos encerrar a enquete sobre a demissão do Zubeldia. Não queria trazer, não é o tipo de enquete que eu gosto muito, não. Mas, até porque acaba inflamando mais, eu acho. Mas, enfim, a nossa galera aqui, acho que seria interessante a gente saber. Estou encerrando a enquete e vamos trazer aqui o resultado final. Você acha que o Zubeldia deveria ser demitido do Flu? E aqui eu não coloquei nem ressalva se hoje, se depois de quarta, se perdendo, se ganhando. Sim, acha que 55%. Caraca, sim. 56% acham que sim, enquanto 44% acham que não deveria ser demitido. Eu acho que não deveria ser, eu acho que a gente deveria manter o Zubeldia, mas o foco tem que ser na quarta-feira mesmo, para a gente fazer o que a gente
Precisa e se impor, né, mano? Já ganhamos algumas vezes na Argentina, né? Por que não dessa vez? Já ganhamos de Arsenal lá, já ganhamos de Boca Juniors lá. A gente tem um jogo mais épico até para a questão da dificuldade, né, da classificação. A gente foi decidir a classificação no último jogo, né, na última rodada da primeira fase, contra o Argentino Júnior lá, tendo que ganhar por 2 gols de diferença e torcer para o empate. E torcer para o empate. Então, assim, a gente ganha, né, de 4-2 e é empate no outro jogo e classifica. Então, assim, a gente já teve cenários até piores para decidir na Argentina e a gente conseguiu, né? Então, e com um time até mais tradicional, até de Libertadores, um time até que dá para se dizer mais forte, né, do que o Rivadavia. E a gente conseguiu. Essa camisa aqui, cara, é um absurdo. Não me surpreenderei se ela resolver jogar sozinha na quarta-feira. E vambora. Que azar também a gente já deu demais, né? Tá na hora de ter um joguinho de sorte. Bolinha na trave que sai, aí a gente chuta, desvia, alguém entra. Pô, pode inverter um pouquinho o lado também da coisa, né? Que a facilidade que tem da bola entrar no nosso gol tá bizarro. Podia dar uma folguinha disso pra gente, pra quarta-feira a gente ver algo diferente. É isso, irmão. Vamos lá, boa tarde, bom almoço para todos. E amanhã a gente volta, provavelmente, à noite, Vago. Se de manhã não conseguir liberar, à noite, mas a gente vai falando, a gente vai confirmando aí até a gente ter que ir definitivamente para a noite, né? Ou enquanto a gente estiver conseguindo fazer de manhã, a gente segue de manhã. Vamos alinhar durante o dia, que eu não tenho a confirmação ainda. Beleza. Então vamos que vamos. Saudações tricolores. Minha tela travou aqui, vou botar terminar a nossa transmissão.